O vereador federal Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, um filhote 02 do capetão que fugiu para os Estados Unidos e agora jura que virou papai em um relacionamento extraconjugal não oficial, segue colecionando processos na justiça. Nesta quinta-feira, dia 16, o Supremo Tribunal Federal determinou que ele seja julgado por difamar o ex-deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. A decisão derruba uma estranha absolvição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. Como lembra o site Metrópolis, no fim de abril de 2020, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, aquele terroristinha, divulgou trechos de uma entrevista em que ele criava relações entre Adélio Bispo, que esfaqueou o ex-presidente da República, e o deputado Jean Willis, relações totalmente falsas. O material foi retuitado por Carluxo Bolsonaro, que ainda acrescentou: precisa desenhar ainda tudo o que está acontecendo? O desespero bate na bunda do PSOL, a linha auxiliar do PT e o adversário conivente do PSDB, falou o maluco Carluxo Bolsonaro. O relator da ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que o TJRJ errou ao analisar apenas a frase solta da postagem do vereador. Aspas. Entretanto, essa análise não se mostra fidedigna, pois, quando todo o conteúdo é lido em conjunto, fica claro que o agravante tenta relacionar o atentado cometido por Adélio Bispo a Jean Willis e ao partido político, PSOL, com base em acusação certa e determinada, materializado por acusação de notícia falsa, diz o ministro. O ministro ainda afirma que, com base na análise das postagens de Carluxo Bolsonaro e Oswaldo Eustáquio, fica evidente que a manifestação teria extrapolado mera crítica, podendo caracterizar crime de difamação. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde já, ao recurso extraordinário para anular as decisões que rejeitaram a queixa-crime, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeira instância para prolação de nova decisão consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a retomada do processo penal. Essa é a decisão de Gilmar Mendes. Em outra ação, que deve tramitar nos próximos dias, a Justiça Federal, no Distrito Federal, analisa o pedido feito pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, para investigar o uso indevido de cartão corporativo da Presidência da República pelo pimpolho mimado de Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, Carluxo Pitbull, como é chamado o raivoso filho do fascista, do presidente Fujão, teria utilizado o cartão corporativo para pagar a estadia em um hotel em Brasília durante a pandemia da Covid. Ao todo foram 11 diárias em março de 2021. Túlio Gadelha solicita que ele seja obrigado a devolver a grana aos cofres públicos. Aspas. Ele utilizou-se de dinheiro público em nítido prejuízo ao erário para fins de conformar caprichos pessoais em detrimento do interesse da coletividade. Disso resulta o indubitável assinte ao princípio da moralidade, através da via do desvio de finalidade, o que ocasionou manifesto prejuízo ao patrimônio público, em razão pelo qual o demandado deve ser condenado a ressarcir o referido valor aos cofres da União, argumenta o deputado da Rede de Pernambuco. Ou seja, o Carluxo Bolsonaro vai colecionando processos. Já tem vários outros, né? Talvez por isso é que ele resolveu ir para os Estados Unidos. Agora tem essa conversa da filhinha, né? Vamos ver. Mas talvez por isso ele tenha resolvido ir para os Estados Unidos e até agora não retornou. Os trabalhos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro voltaram, né? Acabou o recesso. E o Carluxo, vereador federal, agora interplanetário, né? O vereador interplanetário segue sem retornar ao Brasil. A coleção de processos e o medo da cadeia talvez expliquem.